FISPAL 2024, 40 anos de FISPAL, diretamente do Expo Center Norte, com apoios da Rational, Bid Food, e agora nós temos uma pessoa muito querida, virou uma parceira amiga, segundo ela, Natália Mansano, líder da América do Sul, da maior certificadora do planeta, NSF. Seja bem-vinda. Obrigada, adorei essa apresentação. Já sim. Uma querida, exatamente. Hoje. Vocês são. Natália, a gente está muito feliz, primeiro, de você estar aqui conosco e dessa parceria que está começando agora, mas que assim, teve tanta sinergia na nossa primeira desde o começo. Então, seja bem-vindo. Nesse primeiro momento, eu quero que você fale um pouco o que é a NSF, o que você faz para a gente começar esse papo que vai dar, né, muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, vamos lá. Bom, obrigada pelo convite. Sou muito feliz, né? Como você disse, a gente já criou uma conexão desde o começo, né? Então, acho que isso já foi um sinal de que seria uma parceria de sucesso. Eu trabalho na NSF há 6 anos, sou super suspeita de falar, sou super fã, né? Defendo a NSF de todas as formas. É uma empresa muito grande, né? Esse ano a gente está comemorando aí 80 anos de existência, eu falo que é uma senhorinha. 80 anos! 80 anos, né? Desde 1944, então esse ano é um ano comemorativo pra gente. A NSF é uma certificadora, né? Você falou muito bem, aí a maior, né? Do planeta, né? Se não é a maior, é uma das maiores, né? Então a gente está presente hoje, eu posso te falar, em 45 países com escritórios e laboratórios. Maravilha. Atendendo mais ou menos 180 países nessas operações, né? Então é muito grande, a gente está falando de uma operação muito grande. Eu sou líder regional, então eu cuido aqui da operação da América do Sul. Então, na minha gestão estão Chile, Brasil, Peru e Equador. É pouca coisa, não é quase nada, né? Eu falo que eu acabo conectando pessoas, lugares e negócios. E a nossa história é incrível, né? A gente nasceu lá em Michigan. Para quem não sabe, a gente nasceu dentro da Universidade de Michigan. Que legal. Então, a história é mais interessante do que as pessoas imaginam. A gente nasceu dentro da universidade. É muito importante as pessoas saberem. Exato, porque a nossa base científica, a base, né, de conteúdo, a base técnica da NSF é muito forte, é muito enraizada, né? Então, eram 3 cientistas, né, super interessados naquele momento, lá em 1944, em proteger e melhorar a saúde humana e do planeta, né, desde aquele princípio. Então, essa continua sendo a nossa missão, nasceu assim e acredito que sempre vai ser. Então, eles começaram ali a fazer um trabalho, né, de iniciação científica, trabalhos, né, TCC, mestrado, doutorado, e a NSF nasceu voltada para a questão do saneamento. Tanto que o NSF, naquele momento, tinha significado, que era um National Sanitation Foundation. Então, eles começaram a criar algumas normas voltadas para o saneamento. E aí a gente foi migrando, né? Do saneamento foi para a parte de água, da água foi para food, de food a gente chegou em equipamentos, remédios, suplementos dietéticos, aí a coisa só cresceu até a gente chegar onde estamos hoje. E aquela época era o período pós-guerra, né? Que exatamente. Tinha uma onda grande de disseminação de doença, com a chegada de imigrantes vindo de outros lugares nos Estados Unidos, né? Foi uma época... sempre falo isso, né? E era uma época que as pessoas também começavam a sair para as ruas, né? Então, comer fora de casa. Né? As pessoas começavam a buscar alimentos fora ali do seu controle, né? Daquilo que você controla, né? De como você faz, como e o que você come. E aí, esse foi um ponto-chave, né? Falando um pouquinho de food. Então, a gente começou a criar normas exatamente para padronizar, dar um padrão ali para aquilo que se considerava garantir para a população. isso aí. Exatamente. E quando a gente fala de certificação, tem pessoas que não têm ideia o que é um processo como esse. Sim. Especificamente no food service, porque vocês atuam em várias áreas industriais, sim, varejo, de diferentes setores, mas no food service explica para todo mundo o que é um processo de certificação.
Tá, o processo de certificação ele também pode variar quando a gente fala, né, de segmento, né? A gente pode ter desde uma certificação de uma linha de processo, né? Por exemplo, eu estou certificando uma linha de processo de molho de tomate, né? Eu posso estar certificando, de repente, um material. Aqui na feira a gente tem alguns parceiros que têm o logo da NSF, então, né, uma chapa de pizza, por exemplo, né, que a gente certifica. Uma faca da Tramontina. Faca da Tramontina, né? Então eu sempre provoco as pessoas para começarem a olhar nos materiais, para de repente a gente encontra um logo do NSF, né? Mas falando um pouquinho, né, de food service, a gente também consegue auditar e certificar locais. Né? A gente consegue certificar, de repente, a faca, a gente pode certificar o material, a gente pode certificar o espaço, o ar, a gente pode certificar, de repente, a garrafa de água, né? Falo garrafinha para as pessoas também começarem a buscar o loginho da NSF, né, na água envasada. Então, a gente consegue certificar muitos produtos e essa certificação, a base dela é uma auditoria. Né, uma auditoria que normalmente é feita em loco, então a gente tem auditores ao redor do Brasil inteiro em diferentes qualificações, diferentes categorias. Dependendo da complexidade técnica. Exatamente, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma norma certificada pelo GFSI, que é, né, o maior organismo que a gente fala de referência quando a gente fala em food safety, a gente tem auditores tanto para a linha de processamento, quanto para a linha de armazenagem, né, quanto para a linha de estocagem, né? Enfim, é uma vasta possibilidade de certificação e a gente precisa que esse auditor ele seja qualificado dentro dessas categorias, né, para atender o Brasil que a gente tem desse tamanho. Então, voltando um pouquinho para a certificação, a gente começa com um processo de auditoria em loco, que envolve desde a gente entender, né, qual que é o acesso dessa planta, o acesso desse local, o acesso que as pessoas, que o público externo tem até uma planta, por exemplo, até, por exemplo, requisitos de qualificação dos próprios funcionários, né, de boas práticas, né, vamos falar um pouquinho de boas práticas. Se aquele funcionário, ele entende qual a importância dele, né, de lavar a mão. Quando a gente leva para esse cenário do interior, né, pessoas que não foram treinadas para isso, dentro da auditoria a gente incentiva também, pede, né, dentro desses requisitos, que a pessoa entenda que exista um treinamento da empresa para o funcionário de boas práticas de fabricação. Natália, eu tenho assim, uma vontade de saber o seguinte. Eu tenho um restaurante e eu quero certificar esse restaurante. Por onde eu começo? Bom, a gente... Uma franquia. Sim, hoje em dia a gente trabalha muito em auditorias de restaurantes, né? Ao redor do Brasil a gente atende várias redes, desde da loja até os quiosques que a gente vende no shopping, né? Tudo começa quando a gente vai entender se esse cliente ele tem um checklist próprio ou se ele quer utilizar um checklist da NSF, né? Então, qualquer um pode ter essa certificação? Isso vai depender muito do quanto a empresa está pronta para isso. Entendi. Isso vai depender muito. A gente fala assim da maturidade do sistema. Exatamente. Né? Então, tanto que existem vários checklists que a gente fala de níveis, né? Sim. Então, se aquele parceiro, se aquela empresa, aquele fornecedor, ele está num nível básico, um nível intermediário ou um nível avançado, de repente, para aquele cenário desse, né? Mas, basicamente, tudo começa com a escolha do checklist que vai ser utilizado. Isso é muito importante para a gente também não frustrar, né, entre aspas, a pessoa que está sendo auditada. Eu sou aquele cara, assim, que leigo mesmo, né? Eu penso que muitas pessoas têm vontade de perguntar ou têm curiosidade e não conseguem. Então, eu só tenho esse papel aqui, sabe? Assim, não, mas toda pergunta é válida, né? Até porque a gente está falando daquilo que a população tem contato, né? O momento também nosso é de a população entender qual que é o benefício, né, daquele estabelecimento ou daquela marca que por trás tem uma certificação ou uma auditoria, né? Como é que isso chega dentro da casa dele com segurança? A gente fala, por exemplo, sustentabilidade. Tem tanta gente que está começando hoje, mas já com um projeto tão definido de sustentabilidade, de inclusão, né, de acessibilidade. E esse cara, de repente, ele tem muito mais requisito para ter uma certificação do que aquele cara que tem anos e está... Não reciclou, né? Sim, isso depende muito de quando nasceu e se já nasceu nesse momento onde, por exemplo, isso tudo está muito fresco, a gente tem acesso hoje a essas informações, né? 20 anos atrás a gente não falava, né,
de food safety como a gente fala hoje. A gente não falava de Tem uma sustentabilidade. legislação Exatamente. organizada, né? Exatamente, né? E a gente tem falado bastante no portal, a gente tem uma editoria só de nutricionista no food service, que foi um trabalho, é um campo que ganhou relevância, né, em decorrência também das questões legais, e é uma área de atuação super forte de vocês, essa de segurança alimentar. Exatamente. E daí o pessoal às vezes não tem ideia, tem muitas redes nacionais, as redes internacionais já têm um histórico de trabalho mais instituído Sim. com relação a isso. Acaba sendo uma referência. Então, explica um pouquinho como funciona esse trabalho de auditoria em redes que vocês fazem. Tá. Bom, a gente trabalha com algumas redes, né, dentro de food a gente trabalha com supply chain, que seria basicamente as nossas auditorias de fornecedores, e aqui a gente está falando um pouquinho de retail, né, que seria a nossa divisão de lojas, né, então a gente trabalha basicamente em turnos, normalmente é dividido 4 períodos de auditorias no ano para a gente pegar, né, vários momentos dessa produção, dessa entrega, né, desse fornecimento. Depende muito, como eu te falei, do checklist do cliente, porque ele pode chegar para a gente e falar, olha, o nosso foco aqui é, de repente, como a gente entrega o produto final, né? Ou não, eu quero que você foque muito mais nas boas práticas dentro da cozinha. Mas, normalmente, o checklist, ele consegue balancear muito bem isso, né? Então, normalmente, o auditor chega lá na loja, normalmente são auditorias que são não anunciadas, ou as do primeiro turno, que seriam ali aquele comecinho de projeto, uma auditoria anunciada para que a rede se prepare e entenda como é a abordagem desse auditor, que às vezes começa lá no caixa. Porque essa qualidade que a gente está falando, né, começa desde o atendimento, né? Então a rede espera que aquele atendente ele ofereça também todos os produtos, que ele consiga dar uma orientação, que ele consiga esclarecer uma dúvida. E aí o auditor, dali para dentro na cozinha, ele vai verificar as boas práticas, né? Como é que está a higiene do lugar, né? Se as pessoas estão devidamente trajadas, né? Como é que está a validade dos produtos, e principalmente também uma grande parte dessa auditoria é voltada para os fornecedores, né? Porque você, a partir do momento que você contrata, que você escolhe um fornecedor, você também é responsável por isso. E vocês dão sugestões de fornecedores em certo momento, se precisar? Não, no momento da auditoria, não, né? É seguido todo um checklist. A gente entende muito com o cliente se ele quer uma auditoria um pouco mais orientativa, porque a gente também recebe isso, né? Olha, esse quiosque aqui é um quiosque novo, né? É um parceiro novo, ele acabou de entrar nesse meio, então ele ainda está um pouco entendendo como é que funciona uma auditoria. A auditoria ainda é capacitação para ele, né? É uma auditoria, mas é com um tom um pouco mais orientativo. Não deixa de seguir um checklist, mas é uma linguagem talvez mais leve, né? Do que, de repente, um fornecedor ou um parceiro, uma loja que já esteja num nível de maturidade um pouco mais alto. Tá? E aí da auditoria para dentro é seguido esse checklist, que vai desde segurança de alimentos, né? Entender o quanto aquela equipe está sendo treinada, né? A padronização do alimento também. Então vamos falar de uma pizza, por exemplo, né? Eu como cliente estipulei que dentro da minha pizza eu vou ter de 8 a 12, por exemplo, rodelinhas de pepperoni, né? Porque 10 azeitonas, né? 10 34 fatias de pepperoni na pizza grande é o que vai. É o que vai. Fala assim, porque eu já dei um curso, trabalhei em alguns cursos, como a gente comentou, e o Zé falou para a turma de jovens, falou assim, ó, lembra de uma coisa, tem que ter 10 azeitonas na pizza. Cara, isso reverberou até hoje, né? Até hoje eles me encontram e falam das 10 azeitonas. Das 10 azeitonas. Isso. Se a gente colocar menos que 8 ou menos que 10, eu não estou entregando para o cliente aquilo que eu te prometi. Engraçado, depois que ele falou isso, eu observo as pizzas, assim, né? A sua vida vai mudar a partir de agora. Nem quer comer uma pizza, mas vai pedir só para se certificar que tenha de 8 a 12, né? Mas é mais ou menos assim. E depois que é auditado, né, é feita toda uma compilação ali dos resultados, né? Tanto o cliente quanto a loja, um quiosque, de repente recebe esse resultado, é feita toda uma tratativa depois, né? Porque as pessoas imaginam uma auditoria como só aquele momento ali do recebimento do auditor. Ao contrário. Ao contrário, né? Tem todo um trabalho que a gente chama de pós-auditoria, que é quando você vai responder aquele plano de ação,
para entender que aquele cenário precisa ser corrigido naquele momento, né, aquela situação, e para que aquele fato não venha acontecer de novo, né? Quem vai ser a pessoa responsável, qual vai ser o prazo que vai ser trabalhado, né? Então tem todo um trabalho depois da auditoria. Muito legal. E a gente, sim, está muito feliz, satisfeito da parceria com vocês, porque a gente acredita muito na qualidade do trabalho que vocês fazem. E da A gente capacitação. sabe da relevância Sim. que a NSF tem em grandes mercados. No Brasil, vocês já atuam de forma muito importante em diferentes setores, entre eles o food service, estão muito presentes em grandes redes e grandes empresas, e a gente acha que vocês estão num movimento agora, que é muito legal, daí a presença de vocês na FISPAL, né, de tornar mais visível para o mercado, num geral, o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho de qualidade única, assim. É um trabalho de expansão contínuo, né, e de acompanhar tendências, né, manter aquilo que a gente já fazia, que a gente faz, né, entrega para os nossos clientes com tanta excelência, né, porque o trabalho do auditor, ou do consultor, ou do treinador, eu falo que eles são à frente, né, a carinha da NSF lá no nosso cliente, mas por trás tem toda uma equipe pensando, né, uma tendência de mercado que vem daqui 2, 3 anos, né? Houve a pandemia, então o que vem depois da pandemia, né? Ou naquele momento, né? Eu lembro que lá em 2020, 2021, na época eu ainda estava cuidando muito à frente do departamento de treinamento da NSF, e a gente teve turmas, assim, cheias, lotadas de treinamentos voltados para microbiologia. Né? Então, a gente já tinha esse treinamento dentro da nossa carteira, né? Daquele catálogo, justamente pensando em tendências, né? Enfim, nesse caso não era algo bom, né? Para a gente conseguir atender os nossos clientes. Engraçado, você fala de NSF, seus olhos brilham. Tá. Você fala com tanto amor, mas agora eu quero saber da Natália Mansano. Quem é a Natália Mansano? Fala um pouquinho da sua história. Quem tá? é a Natália? Eu acho tão importante, sabe? Que se Sim. brilha tanto assim por uma empresa, imagina por você, né? Porque Sim. a gente só consegue expressar quando a gente tem dentro, né? Sim. Quem é a Natália Mansano? Bom, eu falo que quando eu cheguei na NSF, eu tinha basicamente um caderno e um sonho, né? Eu cheguei ali lá em 2018 e foi um encontro. Basicamente foi um encontro, porque eu vinha de outras oportunidades profissionais que eram muito diferentes do que eu almejava para minha vida profissional, que tinha que casar pessoal com profissional. Então, quando eu cheguei na NSF, eu me encontrei esse momento, né? A Natália é uma pessoa que tem um traço técnico, né? Sou formada em biologia, sou gestora ambiental, mas eu sempre tive esse poder da comunicação e do relacionamento dentro de mim. Que é um dom, né? Que é o dom. Então, assim, quando eu estudei, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a entrar para o mundo dos laboratórios, eu percebi que a bancada não era o que eu queria, né? Então, eu queria trabalhar em uma empresa que me permitisse usar esse fundo técnico com esse poder da comunicação e da gestão do tempo, né? E tô aí nos meus 34 anos, no auge dos meus 34 anos, a Natália é mãe, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Legal. Um bebê, e eu assumi essa posição da NSF no meu segundo dia de volta da licença Eu lembro de você maternidade. comentar, achei muito... E acho que é por isso que também quando eu falo, me brilha os olhos, porque eu sempre via no LinkedIn, né, aquelas postagens de voltei de licença, fui promovida, fui contratada grávida. Você acha que é mentira? Não vai acontecer comigo, né? Então, eu sou uma mãe, sou uma profissional, sou esposa, né? Sou uma pessoa que está buscando sempre conhecimento, né? Eu estou tentando hoje, nesse meu momento de NSF, trazer para dentro um modelo de trabalho que eu acredito, que é esse modelo do relacionamento entre as pessoas, que é ter um ambiente mais leve. Porque hoje eu passo mais tempo, dependendo do dia, com os meus colegas do que com o meu filho. Com certeza, é uma grande amiga, né? Porque nós encontramos uma amiga, uma Patureba, né? Que está
Ela você Sim. falou que ela é super amiga sua, né? É. Também, né? Exatamente. E é isso, acho que a Natália é uma pessoa que, uma profissional que está crescendo, né, que está encontrando oportunidades, que está fazendo laços, né? Eu assumi a operação da NSF, então eu tenho uma grande responsabilidade. Eu estou num momento de crescimento pessoal e profissional, porque eu acho que as duas coisas elas estão unidas, né? Não dá para falar que eu não estou no momento de transição pessoal com um bebê de 1 ano em casa. Né? Transição diária. É uma transição diária, né? Eu chego em casa, tiro uma capa, coloco outra, e eu tenho conseguido encontrar essa sinergia e esse equilíbrio entre todas as partes, né? Parabéns. Mas História bonita. A gente tá muito feliz, né, Sandra? não, feliz estou eu, né, gente? E, ao longo dessa caminhada, né, encontrar parceiros que têm junto com você o mesmo ideal, os mesmos valores, que te entendem, né, que têm esse também brilho nos olhos, que foram o que vocês levaram para dentro da NSF, é o que dá sentido para tudo, né? Não, e a gente tem Legal. tanta coisa para falar. Não dá tempo, gente. Que eu acho que isso aqui é uma pitadinha do Que nós faremos vários Aí episódios. não dá pra falar de 80 anos, tem 15 minutos, tem uma né? Fabiane também, que Tem é uma mais Fabiane. o Marcos também, que é o Exatamente. mestre das águas, né? Não, eu tenho certeza que se sentar Fabiane, Marcos, Ronald, Nathalie, todas as pessoas que trabalham comigo, vocês vão ter a mesma Tenho sensação. certeza disso. É isso. Muito bom, que legal, né? Demais, demais. A gente tenta fugir do jargão, mas é um papo melhor atrás do outro. Obrigada pelo convite. Natália, essa câmera é sua. Fique à vontade para você se apresentar onde que as pessoas que estiverem interessadas nessa certificação, o que elas devem fazer? Bom, se você estiver aqui, né, se você estiver assistindo, se você vier para Spam, a gente está aqui, né, a gente está no stand, vem tomar um café, vem tomar uma água com a gente. Se você quiser buscar uma oportunidade depois disso, entra no nosso site, me acha no LinkedIn, sou Natália Mansano, como os meninos falaram, sou líder regional aqui da NSF. Se você precisar de uma certificação, um treinamento, uma consultoria, né, nosso leque vai desde food até health science, até sustentabilidade, né? Então a gente tem uma gama de serviços para te ajudar, então conte conosco. E obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, muito obrigado. Você que encerra. Se inscreva no nosso canal, YouTube, Rede Food Service, deixe seu like, inscreva-se, Compartilhe. para que vocês conheçam mais histórias e mais oportunidades como a Natália Mansano trouxe para nós. Nosso agradecimento da FISPAL nesses 40 anos, é um privilégio estar com eles, com o apoio da Rational, da Bid Food. Daqui a pouco tem mais.